Bem-vindos a Glencoe, um lugar de beleza espetacular. Montanhas imponentes rasgam os céus. Mas por baixo dessa beleza, encontra-se uma história sombria. Glencoe sussurra histórias de tragédia e traição. A beleza de Glencoe é inegável. É como se a própria terra se lembrasse dos horrores que testemunhou. A paisagem assombrosa de Glencoe inspirou inúmeras lendas. E em Glencoe, a linha que separa uma da outra pode ser muito tênue. Nenhuma história é mais trágica do que o massacre de Glencoe. É uma história de traição. É uma história de derramamento de sangue. É uma história que ainda assombra a Escócia até hoje. O ano era 1692. Os MacDonald de Glencoe eram um clã orgulhoso. Eram conhecidos pela sua independência feroz. Os MacDonald haviam apoiado o rei deposto Jaime II. Os novos monarcas, Guilherme e Maria, exigiram um juramento de fidelidade. O prazo para fazer esse juramento estava a acabar rapidamente. Os MacDonald esperaram até o último momento. Hesitavam em trair o seu antigo rei. Finalmente partiram para jurar fidelidade aos novos monarcas. Mas o destino tinha outros planos. Foram atrasados pelo mau tempo. Quando chegaram, era tarde demais. O prazo havia passado. Os MacDonald acreditavam que lhes seria concedida clemência. Enganaram-se. Os soldados Campbell, convidados em suas casas, voltaram-se contra eles. Mataram os seus anfitriões a sangue frio. O massacre foi um ato horrível de traição. Chocou a Escócia. O nome Glencoe tornou-se sinônimo de traição. O massacre de Glencoe deixou uma marca indelével na terra. Disse que os espíritos dos assassinados ainda vagueiam por Glencoe. Os seus gritos ecoam pelos vales. Procuram uma paz que não conseguem encontrar. Visitantes relataram estranhos acontecimentos na região. Ruídos inexplicáveis. Quedas repentinas de temperatura. A sensação de estar a ser observado. Uma história de fantasmas se destaca. É a história de um jovem rapaz. Disse que ele testemunhou o massacre. O rapaz vagueia agora pela região, com os seus gritos de tristeza a quebrarem o silêncio. Alguns dizem que ele procura pela sua família perdida. Outros acreditam que ele é um prenúncio de desgraça. Quer estas histórias sejam verdadeiras ou não, uma coisa é certa. O massacre de Glencoe deixou uma ferida na alma de Glencoe. É uma ferida que pode nunca sarar completamente. Os fantasmas de Glencoe são um lembrete da escuridão que pode residir no coração humano. Servem como um aviso para nunca esquecermos o passado. As histórias persistem. São transmitidas de geração em geração. Serão apenas histórias? Ou serão algo mais? Em Glencoe, a linha entre os vivos e os mortos pode ser difícil de discernir. Glencoe é uma terra rica em história. Muito antes do massacre, era um local de rituais ancestrais. Pedras verticais pontilham a paisagem, vestígios de um tempo envolto em mistério. Um desses locais é particularmente intrigante: as Pedras de Glencoe. Estas pedras estão dispostas num padrão circular. O seu propósito permanece desconhecido. Alguns acreditam que as Pedras de Glencoe eram um local de culto para os antigos druidas. Os druidas eram sacerdotes celtas. Tinham uma profunda ligação com a natureza. Acreditavam no poder das pedras. Seriam estas pedras usadas para cerimônias? Teriam elas servido como um portal entre mundos? Outros especulam que as pedras eram usadas para observações astronômicas. O seu alinhamento com as estrelas sugere um conhecimento do cosmos. Os antigos usariam estas pedras para rastrear os movimentos dos céus? Acreditariam eles que as pedras detinham poder celestial? O verdadeiro propósito das Pedras de Glencoe permanece um mistério, mas a sua presença é um testemunho da rica história de Glencoe. São um lembrete de que esta terra é habitada há séculos e que alguns segredos se perdem no tempo.